Chamavam assim o Tuninho de passarinho por causa de que o moço era apaixonado em passarinhos desde muito piquitico, meninote ainda. De um tudo ele fez para aprender com o tio as manhas de passarinheiro, mas que isso não estava no destino dele, não estava mesmo não. Que toda vez que ele se embrenhava no mato mais o tio e as demais crianças para caçar passarinho, toda vez que ele ia junto, a jornada ficava prejudicada, sabe? Voltavam todos de mão abanando. O tio supunha que a euforia do menino era tanta, mais tanta, que mesmo o Toninho se esforçando muito para ficar atento e quietinho, a afobação dele acabava por trair eles tudo do grupo, pois que a própria respiração do moleque ficava tão desarvorada que perigava até de levantar a saia de moça desprecavida, e que o batimento do seu coração ficava tão estrepitoso que mais parecia era desfile de fanfarra em dia de festa na cidade. É, daí que esse rebuliço todo da euforia do Toninho, mesmo que em silêncio, mesmo que quietinho, ficava pairando no ar, sabe? Aquela animação espaventosa toda dele ficava vibrando no ar de tudo em derredor. E todo mundo sabe, ou ao menos devia de saber, que esse agito todo que se faz no ar, mesmo que surdo ou invisível, é percebido por algumas gentes, né? É sim. E por bicho também. Diz que é coisa de grande sutileza isso, e que bicho sente tudinho, tudinho essas coisas. Quando tem perigo, quando há tristura ou quando está auspicioso um lugar, os bichos sentem e entendem tudo que paira no ar e reagem de conforme, se arredando, se amuando ou se deixando refestelar. Que eu podia era contar um monte de uns casos aqui para modo de comprovar isso e tenho certeza que todo mundo aí há de conhecer casos assim. Olha lá se você também não conhece um desses. Mas eu vou citar é um só, mode essa prosa não se estender demais para além da conta, que foi o caso ocorrido com a cadelinha de Dona Doca, mãe do Quinzinho, aquele moleque tentado com o cão, Deus que me perdoe. Pois que Dona Doca, ela própria, já contou foi para a vizinhança inteirinha essa história da cadelinha Neca. Diz que foi da vez que Dona Doca arriou a camada de perigar até morrer por conta de um nó de tripas ou coisa assim. Diz que nesse período todinho ficou adoecida a Dona Doca, entre a vida e a morte, a Neca entristou de um tal jeito a bichinha que parecia até doente mais a dona. Que não mais brincava com a criançada na rua, não mais dava carreira nas galinhas do vizinho, não mais comia nem do anguzinho com raspa de arroz que deixavam na combuquinha dela todos os dias, comia não. Fazia só era viver xoxa e macambúzia, deitada nos fundos do quintal, o focinho apoiado na soleira da porta da cozinha, como que a esperar que a dona viesse lá de dentro, como era costume, e lhe fizesse um afago no focinho. As orelhas compridas e alertas de outrora, agora arriadas. O rabo agitado e serelepe de outrora, agora arriado. Os olhões muito vivos e saltitantes de outrora, agora dois furicozinhos arriados, enoitecidos. Que dava até dó de ver a bichinha magrinha, que era só osso, anuviada e pesarosa, parece que sabendo a preocupação de todos da casa naquela hora e preocupada também ela com Dona Doca. Diz que só fez melhorar a Neca foi quando Dona Doca melhorou um bocadinho e desacamou. Foi. Que só quando Dona Doca desacamou foi que a Neca, de primeiro, voltou a comer. E de depois, quando Dona Doca sarou de vez da enfermidade mesmo, e vinha já cá fora tomar sol, catar flor de macela para fazer chá, ou estender roupa no varal e fazia uns afagos na bichinha, foi que Neca voltou a correr atrás de galinha e brincar com a molecada, feito finalmente sarada ela também. Tudo de volta à normalidade. O fato, deveras curioso, todos hão de concordar, deixou Dona Doca tão orgulhosa, mas tão orgulhosa do amor daquela bichinha por ela, que ela conta para o mundo inteirinho essa história. Pois que os bichos têm mesmo das suas astúcias. Bobo é aquele que pensa que não. E tem quem diga por aí que não tem bicho mais esperto e sensível para essas coisas de energia que fica pairando no ar do que passarinho. Não tem não senhora, tem não senhor. E daí que aquela animação espaventosa toda do Tuninho, aquele alvoroço todo causado no ar pela sua alegria em dia de pegar passarinho, acabava que alertada a passarada toda para o risco da captura iminente. E daí então que os bichinhos debandavam tudo, arredando para bem longe de onde quer que o grupo se achegasse naqueles dias, mesmo que se achegassem, todos e cada um, muito de mansinho. Tinha jeito não, pois que era coisa muito certa mesmo aquilo. Toda vez que Tuninho ia junto mais o grupo apanhar passarinho, voltavam todos frustrados do malogro, que nenhum passarinho, nem umzinho só, nem na dica de bichozinho nenhum, eles conseguiam capturar não.
A gurizada mais novinha já caçoava do coitado, zombeteava dele ser pé frio, e os mais experientes, zangados por demais com a desventura daquelas investidas, reclamavam pro tio dele, que assim não podia ser, que não podia não senhor, que Tuninho ficasse, que não seguisse no grupo mais não, que Tuninho, quando ia, estragava era tudo. O tio sabia que os meninos tinham razão, mas tinha era muita dó de deixar o Tuninho para trás, pois que sabia o tanto que o menino era encantado com o passarinho e o tanto que queria aprender os artifícios de passarinheiro e que, ainda por cima, perigava era de ficar mesmo muito magoado o Tuninho de ser deixado para trás. Mas precisava mesmo de arrumar um jeito de deixar o sobrinho de fora das caçadas. E arrumou. Chegou um dia dizendo para o Tuninho que tinha um serviço muito importante para ele e que, se o menino queria mesmo aprender a caçar passarinho com maestria, tinha que conhecer as bases do saber e tinha que ter a mão boa e jeitosa para preparar uma gaiola, montar uma arapuca, por exemplo, e que então, daquela vez, ele ficaria fazendo um importante serviço, que era montar uma arapucazinha, como se fosse lição de casa para o tio ver depois, e que isso era serviço de grande importância mesmo e de paciência e... Aff, que Toninho logo notou que a arapuca estava armada era para ele. Conversa fiada do tio. O tio, muito paciente, tentava explicar que era importante sim, mas o menino não aceitava aquilo não. E foi aumentando de intensidade a querela, o Toninho, conforme o tio ia se mostrando impassível na resolução. De primeiro, resmungou, fez beicinho, chorou. De depois, chorou aos berros, esperneou, bateu o pé, fez pirraça, malcriação. Ficou tão bravo, mas tão bravo o Tuninho, que até xingar xingou. Disse que o tio metesse arapuca e ferramentas e tudo mais em certo lugar que eu nem me atrevo a repetir aqui, que me causa pudores. Mas, gente, que isso era coisa mesmo muito séria, viu? Que criança naquela época não xingava, não. Era uma quebra de modos que mãe nenhuma, nem pai nenhum haveria de aceitar, mas de jeito nenhum. E daí que a mãe do Tuninho, Dona Beré, quando ouviu o que ouviu da boca do menino, ficou tão brava, mas tão brava, que deu uma bela de uma coça no menino. E enquanto coçava, ralhava ela, que era para o moleque deixar de atrevimento, se isso lá era educação que ela dava para os filhos, que ele nunca mais haveria de envergonhar ela daquele jeito e que agora mesmo é que ele não ia mais a lugar nenhum, que ficaria no quarto de castigo e que agradecesse ainda de ela não fazer o moleque mastigar umas pimentas e engolir. O tio ficou triste e acabrunhado por demais, que não carecia de Berenice bater no menino, fizesse aquilo não, pelo amor de Deus, Beré, que dava até um remorso no tio. Mas que, daquela vez, pelo bem ou pelo mal, a coisa ficou, por assim dizer, resolvida daquele jeito, né? E o tio, no fim das contas, saiu mais ameninada sem o Tuninho. Mas que foi um chororô naquele quarto aquele dia inteirinho. Mas que não era nem propriamente pela sua tomada, não. Era de não ter seguido com o tio para apanhar passarinho. E chorou tanto, mas tanto o Tuninho, que por fim acabou caindo no sono, exausto, com a cara toda amarfanhada em caramunha de choramingo. Dona Beré não se abalou e, embora o coração se espremesse todo no peito, de ver o menino tristonho e choroso daquele jeito, manteve-se impávida e firme no propósito do corretivo, que servisse para ele refletir e se arrepender do feio que fez. No dia seguinte, acordou-se ardendo em febre o Tuninho, com espasmos e tremor de calafrio, choramingando baixinho que gostava tanto de passarinho, fazia era pouca coisa nenhuma não, que queria era pegar passarinho, pegar passarinho. Já lá se ia bem por uns 3 dias acamado assim, resmungando daquele jeito e se ardendo em febre, quando finalmente chegou um velho curandeiro de grande valia, que foi chamado de vir de um arrabalde de cidade vizinha, mó de rezar o Tuninho, que Dona Beré, agora já bem aflita e de coração na mão, tinha ouvido falar do velho e tinha fé que pudesse ajudar. O velho pediu que Dona Beré ficasse junto mais ele durante o benzimento. Disse que ela devia de pedir a Deus pelo filho também, que não se fiasse só na reza dele não, pois que prece de mãe é tão forte, mas tão forte, que se amplia ecoando nos céus e tornando cá na terra em forma de graça na vida dos filhos, até mesmo depois da morte. Ave Maria, meu Deus! E que ela não duvidasse, não senhora, daquilo que ele dizia, pois que o que dizia era caso sucedido de verdade assim mesmo, sabe? Desse jeitinho, assim mesmo. O Tuninho, tadinho, daquele jeito, né? Se tremendo todo, bichinho, resmungando coisas sobre passarinho, aqueles dias todinhos.
O velho, então, se aproximou da cama do menino e segurou com as suas mãos firmes e enrugadas a cabeça do pobrezinho. E daí começou uma benzeção baixinha, balbuciada feito que nem se fosse um cochicho, mas que ressoava naquele quarto inteirinho. A mãe, tão aflita, coitada, mas também por demais comovida com as palavras do velho sobre o poder da prece de uma mãe, rezava também, de pé, num canto do quarto, atenta a tudo. Dali um pouco mais, o Toninho foi parando de tremer de bocadinho. Cessou finalmente a matraca e foi serenandinho, aquietandinho. E começou um suadorozinho de leve, de repente já adormecido, feito se um anjo tivesse entoado uma canção de ninar ali. Tinha no rosto, vermelho ainda do ardido da febre, agora uma feição suave e entregue, de menino que adormece sabendo-se em proteção. O velho vergou o tronco com a dificuldade comum a um homem já tão velho, modo de poder chegar pertinho do ouvido do menino, e então balbuciou alguma coisa mais que Beré não pôde entender. Parecia conversar com Toninho, bem baixinho, mesmo o menino adormecido. Por certo, haveria de ser alguma última prece para finalizar o benzimento, pois que, depois disso, o velho levantou-se devagar e fez o sinal da cruz 3 vezes no menino, com um atado de folhas perfumosas como o quê. Disse a dona Beré que o mal já havia passado e que Toninho acordaria já bom e como novo no dia seguinte, que ela despreocupasse agora. E cobrou dela, por fim, a paga já combinada de prévio, uma garrafa de pinga. Mas que dona Beré não pensasse mal dele, que não era para ele não senhora, viu? Caso é que no dia seguinte, o tio do Toninho chegou de mais uma daquelas investidas passarinheiras com um presente para o menino, um saíra 7 cores macho, que o macho tem as cores ainda mais lindas. Caiu na arapuca o bichinho, mas não tinha grande valor não, porque é bicho que canta mal. Mas tem umas cores tão vistosas e alegres e bonitas que o tio entendeu de levar para o menino, tadinho, modo de lhe fazer um agrado e tentar corrigir a desfeita. Mas, eita, o cabrunco, passarinho mais danado de bonito que só, 7 cores que nada. O bicho tinha era para mais de umas 1000 cores. Uma belezura de dar gosto de ver. E a alegria do Toninho de ver o bichinho? Minha Nossa Senhora! E que coisa mais emocionante que foi ver também o brilho radiante nos olhos de Dona Berenice, quando seu menino saiu saltando assim da cama, todo serelepe em algazarra, esbanjando alegria, esbanjando saúde, esbanjando vigor de menino. Tinha sarado o seu Toninho. O que ninguém sabe direito é se Toninho melhorou mesmo foi por obra da reza do velho ou se por efeito do presente do tio, que foi inegável a alegria do menino quando viu Saíra. Ou ainda se sarou sozinho mesmo, né? Pois que, depois de 3 ou 4 dias, essas maletas sem razão costumam mesmo ir-se embora sozinhas. Todo mundo sabe disso, não é não? Ora, mas que ninguém levantasse suspeita de uma coisa dessas em presença de Dona Berenice, se a doença foi-se embora sozinha ou se foi o presente do tio que sarou o menino, pois que ela haveria de defender com toda a fé que foi a reza do velho, que agora, no seu coração, ela sabia ter sido reforçada também pelo peso de sua prece de mãe. Mas o fato sucedido, de verdade, e que não deixava margem para dúvida a ninguém, é que o menino finalmente estava bom. O tio explicou que aquele saíra era bem novinho ainda, que isso se podia notar pelo tom das penas e pelos pezinhos, pouco enrugadinhos, e que um saíra bem cuidado vive para perto de uns 30 anos, de modo que, se cuidasse bem do bichinho Toninho, e era para cuidar muito bem, aquele passarinho haveria de ver o menino virar um homem já de bigodes, pois que virou uma verdadeira paixão na vida do Toninho, aquele passarinho. E que ele nem birrava mais de não seguir em outras caçadas mais o tio e o resto da meninada, nem se importava de ir, não. Ah, se o tio soubesse, teria arrumado um saíra antes. Que agora o Toninho queria mais era passar o dia inteirinho agarrado na gaiola, conversando mais o bichinho, e dando comidinha, trocando água e admirando a belezura toda do seu saíra. Mas como era lindo aquele saíra! Conversava todo santo dia com o bichinho. E limpava a gaiola, soprava casca de alpiste para fora da cumbuquinha, punha mais, trocava água, pendurava novas frutinhas no ganchinho que pendia para dentro. Todo santo dia, fizesse chuva ou fizesse sol. Um tal zelo e dedicação por parte do Toninho, que nem seria exagero dizer que aquele saíra tinha a vida era de príncipe. No comecinho, Dona Beré pensou se tratar de fogo de palha, aquele cuidado todo, e que, uma vez passada a surpresa da novidade, sobrariam para ela as obrigações para com o bichinho. Mas não. O tempo foi passando, e Toninho, a bem dizer, agora já quase um rapazinho,
continuava dando todo amor para aquele passarinho. Dava tanta atenção para o bichinho que, com o tempo, passou a notar como andava tristinho o seu piar. E depois, com mais tempo, numa vez que pôde reparar bem fundo nos olhinhos do bichinho, viu também que seu saíra guardava uma certa tristura. Foi se encafifando com aquilo, Tuninho, que alguma coisa estava errada, muito errada naquela história. Sim, senhora, sim, senhor. Como é que podia uma coisa daquelas? Se ele gostava tanto do bichinho, se era seu melhor amigo, se limpava a gaiola todos os dias, trocava água, dava comidinha, conversava tanto com o bichinho, amava tanto aquele saíra, fazia até carinho no cocuruto do bichinho. Mas então, qual seria o motivo de tanta tristura no seu saíra? Passou a amofinar o juízo com aquilo, ensimesmou-se. E terminou por concluir que o bichinho devia de achar a vida uma coisa bem manca e desimportante, trancafiado naquela gaiola. E que, por mais que Tuninho cuidasse, por mais que Tuninho o amasse, pensando nisso, se lembrou que o saíra foi presente do tio, daquela vez que, molequinho ainda, fez malcriação e caiu doente, e que naquela ocasião, um homem velho, cheirando à beira de rio em flor, feito que nem se fosse em sonho, fez ele se sentir tão bem e disse umas coisas tão bonitas sobre o amor no ouvido dele. Afe Maria, que Tuninho estremeceu só de lembrar as palavras do velho, e que o coração dele se apertou sobremaneira, e que a garganta travou de sufocar, e que os olhos marejaram de tudo embaçar, que era como uma paulada na moleira, aquela lembrança assim, tão forte, tão repentina, as palavras do velho todas, uma a uma, muito claras agora, de repente, e caindo que nem uma bomba no juízo e no seu coração, sobre o gesto mais bonito do amor, pois que estava muito claro agora o motivo da tristura do seu saíra. Tuninho compreendeu, e que, naquela mesma hora que alcançou o entendimento de tudo, foi que, de onde mesmo que ele estava, que trabalhava ajudando seu Delcio na vendinha da praça, o Tuninho saiu, foi desembestado, pulando caixotes de fruta, correndo por viela, trombando gente e bicho pelo caminho, com o coração na mão, o Tuninho. As pessoas acharam que tinha endoidecido o Tuninho passarinho. Onde esse moço vai nessa sangria desatada toda? Corria era para casa. Chegou esbaforido, aturdido, já mal segurando o choro, e foi direto para a varanda dos fundos pegar a gaiola do saíra. Dona Beré veio depressa da cozinha, afrontada de preocupação, mal de ver o que é que estava acontecendo com o filho. Seguiu o moço até o terreiro e chegou a tempo só de ver quando ele abria a portinhola da gaiolinha. Erguida acima da cabeça, os braços trêmulos, estendidos como que a apontar para o saíra a direção das árvores. O saíra ainda se demorou um instante, mas, entendendo a ocasião, de repente, avoou faceiro e foi sumir na copa do araçazeiro. Desabava em choro agora o Tuninho, mas era de soluçar, feito que nem se fosse o menino de uns 8 anos atrás. Berenice ofereceu o que de melhor tinha para oferecer naquele momento, seu colo ternuroso e infinito de mãe, ninho farto de amor e aconchego. Ficou abraçada mais o filho, até que cessasse o choro do menino. Sim, que nessas horas e noutras também, ele era sempre, sempre o seu menino. De certa forma, ela sabia a dor do filho, pois que intuía tão bem que sentimento era aquele que arrebata o peito ao se abrir a porta para deixar partir, assim feliz, a quem se ama.